Saudações, estimados espectadores. Aqui é o canal Crasmoto. Neste vídeo, quero contar a história das motocicletas alemãs Victoria, originárias da cidade de Nuremberg. Não confunda este fabricante com a Victoria Motorcycle Company, em Glasgow, Escócia, que produziu motocicletas de 1902 a 1928 e naturalmente com a marca americana de motocicletas Victory. A empresa de Nuremberg não é muito conhecida. No entanto, apesar disso, ela tem uma história bastante interessante, que vou contar para vocês agora. Fiquem à vontade, vai ser interessante. Tudo começou no final do século XIX, quando o mundo foi tomado pela febre das bicicletas. Dois xarás ciclistas apaixonados, Max Ottenstein e Max Frankenburger, decidiram transformar seu hobby em negócio e, em 1886, fundaram a empresa Frankenburger e Ottenstein Fábrica de Bicicletas. E até 1901, a principal atividade da empresa era a produção de bicicletas e peças de reposição para elas. Vale ressaltar que os negócios iam muito bem. Somente nos 2 primeiros anos do início da produção, foram fabricadas cerca de 1.000 bicicletas, e em 1893 trabalhavam na fábrica 259 funcionários. A empresa começou com as bicicletas de roda alta e rapidamente passou para os modelos de bicicletas mais familiares para nós. Em 1895, a empresa foi renomeada para Victoria Fahrradwerk AG, e quando, em 1899, deveria começar a produção de motocicletas, o nome da fábrica foi alterado para Victoria Werk AG. Vendo o sucesso do negócio, os dois Macs decidem investir totalmente na indústria automobilística. Em 1900 foi concluído o desenvolvimento do primeiro automóvel Victoria, que foi premiado com a medalha de ouro na exposição de automóveis em Nuremberg. No geral, os automóveis da empresa não tiveram sucesso. Em 1901, estreou a primeira motocicleta Victoria, equipada com um motor Fafnir de 1,75 cavalos de potência e transmissão direta, por correia, para a roda traseira. Durante as 2 primeiras décadas, a empresa Victoria não produzia seus próprios motores e utilizava com frequência unidades de potência fabricadas pelas empresas Fafnir, FN, Kudel, Minerva e Zedel em seus veículos. Em 1906, surgiram as primeiras motocicletas bicilíndricas com potência de 2,5 a 3 cavalos. De modo geral, a fabricação desses modelos, bastante primitivos, continuou até o início da Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a produção foi retomada em 1920 com um modelo bastante moderno para a época, o KR-1, que era equipado com o motor Boxer M2B15 da BMW, 494 centímetros cúbicos, 6,5 cavalos de potência e uma caixa de câmbio de 2 marchas. Não vou me aprofundar mais nesse motor. Falarei sobre ele com mais detalhes em um grande documentário sobre motores Boxer, que será lançado em breve. O KR-1 também tinha uma garfo dianteiro interessante, que incluía elementos telescópicos. Depois que a BMW começou a fabricar sua primeira motocicleta de desenvolvimento próprio, o modelo R32, o fornecimento de motores para a empresa Victoria foi interrompido. O que você acha? Eles ficaram muito chateados com isso em Nuremberg? Nem um pouco. Porque, de alguma forma, a Victoria conseguiu atrair para si o talentoso engenheiro Martin Stolle, da BMW, que justamente trabalhava no desenvolvimento de motores. No novo KR2, Stolle criou um motor Boxer com válvulas no cabeçote e 9 cavalos de potência. E já em 1924, veio o modelo de motocicleta KR3, com motor de 12 cavalos e câmbio de 3 marchas. No entanto, se você fabrica ótimas motocicletas, isso é apenas metade do trabalho. Para se destacar, o melhor é participar de corridas ou tentar bater recordes. Em 1925, um certo Steinlein constrói o primeiro motor alemão com sobrealimentação forçada. Em 1926, Adolf Brudis, com uma motocicleta dessas, estabelece um novo recorde alemão de velocidade, 166 km por hora. Em 1927 estreia
o novo modelo KR6 com motor de 596 cilindradas. E um ano depois, para os entusiastas experientes de velocidade e adrenalina, foi oferecido o modelo esportivo KR7, com um motor ajustado para 24 cavalos de potência. No final da década, a empresa Victoria decide expandir sua linha no segmento de motos leves com os modelos KR20, uma 200 cilindradas com válvulas laterais, e KR35, com 350 cilindradas e válvulas no cabeçote. Em 1930, essa família é ampliada com dois modelos de 500 cilindradas, a KR50 com válvulas laterais e a esportiva KR50S, com válvulas no cabeçote. E os motores para todos esses modelos eram adquiridos da empresa britânica Sturmey Archer. Um ano depois, a motocicleta da empresa Victoria, com motor de cilindros opostos, vence o Campeonato Europeu de Subida de Montanha na categoria motocicleta com sidecar, com motor de até 600 cilindradas. Esse era o modelo KR6, com 20 cavalos de potência. E a partir desse momento, algumas das motos da empresa passarão a ostentar o título merecido de Bergmeister, que traduzido literalmente significa mestre das montanhas, ou de forma mais elegante, alpinista. Na primeira metade dos anos 30 do século passado, ocorreu um evento político na Alemanha que influenciou fortemente tudo, e também afetou a produção das motos Victoria. Em 1933, os nacional-socialistas chegam ao poder. Os motores Sturmey Archer não são mais usados nas motocicletas devido à proibição de importação. E o filho do fundador da empresa, Max Ottenstein, Franz Ottenstein, foi afastado do cargo de diretor e membro do conselho porque era judeu. Desde 1933, foi produzido o modelo KR8, com um motor twin paralelo de 4 tempos com válvulas laterais e cilindrada de 500 cm3, que foi desenvolvido por Martin Stoller. Uma característica especial do design do motor era a posição do bloco de cilindros quase horizontalmente à frente do cárter. Esse motor entregava 15 cavalos de potência. Inicialmente, o motor tinha problemas de superaquecimento das válvulas e logo foi aprimorado, sendo apresentado no modelo KR9 Fahrmeister em 1935. O sistema de válvulas era bastante original, feito segundo o princípio de escape sobre admissão. A partir desse mesmo ano, entraram em produção os modelos KR35B e KR35G, com cabeçotes de cilindro patenteados Leclerc, que foram substituídos em 1937 pelo modelo KR35 Sport, com motor de válvulas no cabeçote Columbus. Para os modelos KR20LN Lux e KR25S Aero, foram utilizados novos motores Richard e Save Cushion. A partir de 1938, a linha incluía os modelos de 4 tempos KR35, SN com 18 cavalos de potência e KR35 SS com 20 cavalos de potência, ambos com motores Columbus. Ao mesmo tempo, existiam os modelos de 2 tempos W99N, Fix KR12N e KR15N, desenvolvidos por Alberto Roder. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, toda a produção de modelos civis de motocicletas foi interrompida. Para as necessidades do Exército, o modelo KR35 Pioneer permaneceu na linha de produção, sendo fabricado em uma série de 4.000 unidades. E também uma certa quantidade do KR9 Fahrmeister foi destinada ao uso militar. A motocicleta era usada principalmente com sidecar. A fábrica Victoria Werk também produzia o motor boxer de 2 tempos, Riedel Starter, projetado por Norbert Riedel, com um curso extremamente curto, que servia como motor de partida para os motores a jato Junkers, Jumo 004 e BMW 003. Os bombardeios aéreos sobre Nuremberg destruíram em grande parte a fábrica Victoria, de modo que, em 1945, apenas uma pequena parte da capacidade de produção permaneceu intacta. Inicialmente, a produção foi retomada com bens de consumo, utensílios de cozinha, latas de leite e assim por diante. No entanto, não queriam desperdiçar a experiência adquirida na fabricação de motocicletas. Na Alemanha derrotada e destruída, surgiu uma demanda por veículos motorizados baratos e simples, e, nas condições de 1945 a 1946, esse veículo era a motobicicleta, ou melhor ainda, um motor que o cidadão comum pudesse instalar facilmente em sua bicicleta já existente.
No final de 1946 estreia o motor auxiliar para a bicicleta FM38, desenvolvido por Albert Roder, ainda durante a guerra. 38 é a sua cilindrada, e esse motorzinho entregava uma potência de 1 cavalo-vapor. Em 1949, o modelo pré-guerra KR-25 Aero foi reapresentado, e um ano depois, em 1950, o modelo W99 foi relançado como W99BL Fix. A KR-25 Aero agora vinha equipada com garfo telescópico. Também nesse período foram lançados os ciclomotores VIC-1 e VIC-2, com o motor FM38. E para se destacar, os alemães decidiram buscar mais um recorde. Em 1951 foi construída uma máquina especialmente projetada com o motor FM38. Georg Dotterweich, ao volante desse ciclomotor aerodinâmico, em 12 de abril de 1951, na pista entre Munique e Ingolstadt, atingiu a velocidade de 79 km por hora, estabelecendo assim o primeiro recorde mundial de velocidade na categoria até 50 centímetros cúbicos. Era prevista uma velocidade muito maior, mas uma queda durante os testes devido a uma rajada de vento levou ao uso de um protótipo menos potente para a tentativa real. Esse recorde seria quebrado já em janeiro de 1952 pela empresa Ducati, mas isso já não importava. A vitória foi a primeira. No ano de 1951, a empresa já estava firmemente estabelecida. O número de funcionários era de 1.300, e a produção dobrou em relação ao período pré-guerra em relação ao período pré-guerra. Ao mesmo tempo, começou a produção de máquinas de costura. Em 1953, a empresa ampliou sua linha de produtos, incluindo o modelo KR-26 Aero, desenvolvido com base no anterior KR-25. Mas o modelo mais marcante, não só de 1953, mas de toda a história da marca, foi o V35 Bergmeister. Ela foi totalmente desenvolvida do zero pelos irmãos Kissaver e Richard Kirchen. A aparência única da motocicleta vinha do motor V, 4 tempos, válvulas no cabeçote, refrigerado a ar, longitudinal no quadro, 350 cilindradas e ângulo de 64 graus entre cilindros. Esse conjunto entregava 21 cavalos de potência, o que permitia acelerar a motocicleta solo até 135 km por hora. Veja como essa motocicleta parece sólida e bonita. Em 1954, Rudi Ebert venceu na categoria até 500 cilindradas, com a V35 Bergmeister a corrida de 2.500 km Liège-Milão-Liège. Posteriormente, na construção exatamente desses motores em V, empresas como a japonesa Maruzu Lilac, Moto Guzzi e Honda com o modelo CX-15 se baseariam na experiência da vitória. Aliás, sobre a Maruzu Lilac e a Moto Guzzi, há episódios no canal recomendo, pois eles também têm uma história interessante. Em 1955, foi lançado no mercado o scooter PEG, com motor de 200 cilindradas e 2 tempos, de 10 cavalos de potência, desenvolvido por Norberto Riedel, com rodas de 16 polegadas e velocidade máxima de 85 km por hora. A principal característica desse aparelho é a transmissão. No PEG, era instalada uma transmissão de 4 marchas com troca eletromagnética. As marchas eram trocadas por botões no guidão. Uma solução incomum para a indústria mundial de motocicletas da época não era novidade para a alemã. Ciclomotores Zundap, por exemplo, tinham transmissão semelhante. Também havia algumas vantagens, como o motor de partida elétrico de 12 volts e a indicação elétrica da reserva de combustível. O dyno starter por roletes de fricção foi instalado na parte superior do motor e operava continuamente como gerador de corrente alternada. O aparelho era bastante avançado, mas muito caro devido ao uso de soluções técnicas inovadoras. Um modelo tecnicamente semelhante de motocicleta, KR-20 e um Swing, era igualmente caro de produzir por causa dessas tecnologias de alta qualidade. Aliás, ele era adequado para uso com sidecar. O motor de arranque foi removido do modelo, sendo usado um sistema elétrico de 6 volts. A última motocicleta, Vittoria, foi desenvolvida em 1957 e equipada com um motor italiano, Parilla de 175 cilindradas. O modelo recebeu o nome de KR-17 Parilla. Durante o curto período de produção, de 1957 a 58,
foram construídas pouco menos de 400 unidades desses aparelhos. Destaco o fato de que, no final dos anos 50, Victoria tentou se aventurar na construção de microcarros. Já em 1956, a empresa Bayerische Autowerke lançou o microcarro Spatz 200, com carroceria de plástico e motor Fichtel e Sachs de 191 cilindradas, para combater a crise na indústria de veículos de duas rodas. Depois, o carrinho passou a ser equipado com um motor de 250 cilindradas da empresa Victoria e uma caixa de câmbio eletromagnética de 5 marchas, igual à do PEG. Foram construídos 729 desses carrinhos. Apesar do design atraente, o carro compacto encontrou poucos compradores e mais uma experiência automobilística da Victoria acabou sendo mal sucedida. O fato é que, no final dos anos 50, essa categoria de veículos já estava claramente em declínio. O poder de compra cresceu a ponto de permitir à população adquirir automóveis praticamente convencionais. Os custos colossais levaram a empresa a uma queda acentuada. Em busca de uma solução para os problemas, foi tomada a decisão de unir Victoria e DKV em uma nova entidade chamada Zweirad Union AG. Victoria trouxe para a nova empresa a linha de ciclomotores Vic, Express e seu bom nome, enquanto a DKV contribuiu com o modelo Hummel. A fusão não resolveu todos os problemas. Agora, na liderança da empresa, não havia mais motociclistas apaixonados por engenharia complexa, corridas ou alta estética. Lá estavam capitalistas que só se interessavam pelo que vendia melhor. Em 1966, a Zweirad Union também acabou quebrando feio e foi absorvida pela maior Hercules Werke. Isso fez com que o nome Victoria sumisse de vez das listas de preços dos revendedores de motos. A Hercules detinha os direitos sobre o nome Victoria, mas foi obrigada a abrir mão deles, pois não eram usados há mais de 5 anos. Em 1995, a empresa German Heart KG em Roya adquiriu os direitos da marca Victoria e produziu bicicletas sob esse nome. Assim terminou a história das interessantes e originais motocicletas Victoria, originárias da Alemanha. E minha história está chegando ao fim. Muito obrigado pela atenção, este foi o canal Crasmoto. Até a próxima!